Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como Deus trata uma pessoa que ela vive desolada, que é uma pessoa que ela adquiriu o excesso de medo, ela aprendeu a ter a ira como algo bom e ela desconheceu a respeito da inveja. Então tem pessoas que acreditam saber sobre a inveja e tem pessoas que acreditam ter o medo como se fosse uma prudência. E aí Deus explica para essas pessoas que vivem num desolamento da alma, que ela pratica a blasfêmia como coisa boa, ela não é mais convencida nem sequer pela visão. Quer dizer, quando você lidar com uma pessoa narcisista, você sabe que você tem que lidar com a inveja. Porque você desconhecendo a respeito da inveja, você é muito iludido pela sua própria visão, pela sua própria razão. Então, toda pessoa que ela é invejosa, você precisa ser muito maduro para entender que, na maioria das vezes, o invejoso está dizendo uma coisa com intenção de outra. E aí, para que você aprenda o que Deus explica, como é que Deus trata uma pessoa desolada que ela já alimenta a blasfêmia? Então, até um certo ponto da vida dessa pessoa, ela vai ver que ela fala mal das pessoas, que ela tem uma razão para falar, ela vai acreditar que pela fala ela sempre tem razão. Então, quando Deus diz que essa pessoa que ela só sabe falar mal e ela não liga, ela não quer saber, mesmo quando alguém diz: Fulano, você já prestou atenção que você só sabe falar mal? Você tá sempre do contra. Você tem algum problema. Então, essa pessoa que ela consegue ter a visão, mas ela ignora a própria visão, ela vai alimentando a sua própria razão. Quer dizer, ele não quer saber por que é que ele vive falando mal. Por que é que ele é do contra. Porque é que só ele tem razão e só ele tem visão. Então, Deus explica que vai tratar ele, o narcisista, a pessoa que ela é vitimista, a pessoa que ela é irada. Ela diz que sabe sobre a inveja. Mas quando ela tá tendo que lidar com uma inveja e ela já perdeu a visão e a razão, na desolação da alma, ela não vai conseguir mais ter visão. Ela não consegue mais ser convencida da própria visão. Mesmo ele sofrendo, mesmo ele adoecendo, mesmo ele vendo que vive ganhando e perdendo, ele não consegue mais ser convencido da própria visão. Então, mesmo você mostrando a essa pessoa: olha, fulano, você tá doente por isso, ele não acredita. Ele não quer saber, porque ele ignorou toda a visão. Então, tudo aquilo que aquela pessoa ela pratica na rua como algo bom, ele sabe que é errado falar mal das pessoas. Ele sabe que é errado mentir, um exemplo. Mas ele pratica na rua o erro, porque ele não quer saber mais o que é errado ou certo. E aí, na desolação, agora ele vai praticar o errado como se fosse certo dentro da casa dele. E por isso é que essa pessoa ela não vai ter mais a visão da desunião familiar. Porque é que na casa de uma pessoa que carrega excesso de medo, que é irada, que tem inveja, que ela é falsa, que ela é mentirosa, mas ela já ama a mentira, ela não quis abrir mão da mentira. Muitas vezes a pessoa viu que mentia, mas ela não quis mudar, ela não quis se arrepender. Então Deus diz: eu vou tratar da mesma forma que ele trata, é como ele vai ser tratado. E agora, para ele se defender do próprio sentimento. Como é que uma pessoa, ela alimenta a sua ira, alimenta a inveja dentro dela, e como é que ela vai se defender daquilo que ela mesmo causa para a vida dela? Como é que ela vai ser convencida agora da própria visão? Então, pela fala, você consegue entender a razão de uma pessoa que ela é invejosa. Quando você lidar com pessoas invejosas. Geralmente, todo mundo já teve
já teve experiências com pessoas invejosas, né? Quando uma pessoa ela é invejosa, ela tá sempre do contra. Quando uma pessoa ela é invejosa, ela incentiva você a cometer erros, só nas coisas erradas. Ela vive por ela. O invejoso, Deus explica, ele não quer saber sobre palavra, ele não quer saber sobre o sentimento, ele não quer saber se mentir errado ou não, ele não quer saber das consequências dos próprios erros, porque ele não tem ele como errado em coisa nenhuma. Para ele, quando ele tiver visão que ele está sofrendo algum problema, ele vai dizer, quando você vê um morrendo, acabe de matar. Acabe de matar, porque eu fui ter pena de fulano e eu só me lasquei. Eu só perdi. Quer dizer, ele não reconhece nenhum tipo de sentimento mais dentro dele. Porque acumulou, Deus explica isso em Ezequiel, para que você entenda. Acumulou o sentimento ruim dentro dessa pessoa. De tanto ela acumular blasfêmia, de tanto ela viver falando mal, ela viver julgando, ela viver condenando, ela viver mentindo, ela viver se justificando, você vai pegar pela fala, que eu vou ler para que você entenda 10 características de pessoas que ela não consegue entender mais nada pela visão. Ela só vai ver a desunião. Ela não vai conseguir entender mais nada da visão, mas ela vai entender que está havendo uma desunião. Então Deus explica que ele alimentou a blasfêmia. Ele alimentou a intriga. Ele não quis saber a razão de nada do que ele estava vendo. Quer dizer, ele buscou uma satisfação emocional e visual para viver. Ele não quis entender. Então esse tipo de pessoa, elas não têm equidade dentro delas. Elas vão criar as suas próprias verdades. Entende? Então você sempre vai ver a pessoa demonstrando o sentimento dela pela fala. O invejoso, você percebe ele demonstrando o sentimento dele pela fala. Mas se você não é maduro, você não consegue perceber a inveja do outro. E como você vai saber se você tem inveja de alguém se você não é maduro? Se você não busca entender a razão da fala. Se você acredita na mentira, Deus explica. Então, todo mentiroso que ele acredita na mentira, nas suas próprias mentiras, quando ele vê a verdade, ele fica irado. Ele fica indignado. Então, Deus explica que mesmo ele vendo, ele não quer entender. Então, Deus vai tratar ele conforme a sua ira. Quer dizer, como é que Deus vai me tratar? Conforme a minha ira. Quer dizer, Deus ele vai me tratar conforme o alimento que eu gosto. A razão da minha fala. Eu vou criar, uma pessoa que ela é invejosa, ela vai criar uma razão de superação. Que é o que eu quero que você entenda. Nessa razão de superação, eu escolhi 10 características para que você entenda, onde eu vou ler em Ezequiel, o que Deus explica, a razão de uma pessoa que ela é irada e invejosa. Porque Deus explica que todo irado, ele é invejoso. Quer dizer, tem pessoas que diz que sabe sobre a inveja dos outros, mas sobre a inveja dela, ela não sabe que sentimento é esse dentro dela. Ela desconhece, porque alimentou demais a blasfêmia. E Deus explica isso. Quer dizer, quando uma pessoa ela já está nesse estágio emocional e espiritual, Deus explica que ele está desolado. É a pessoa que ela está desolada, ela não quer mais saber. Ela está abandonada da alma. Então, tudo que você vai conversar com essa pessoa, ela acredita que é sobre ela. Se estão falando mal, estão falando dela. Se as pessoas têm inveja dela. É assim que a pessoa acredita, né? Ela cria um sentimento e trata as pessoas conforme aquele sentimento que ele tem. Então, o invejoso, para ele, todo mundo tem inveja dele. Todo mundo está armando complô contra ele. Ninguém gosta dele. Então, Deus explica isso para que você entenda em Ezequiel. Então, tudo é sobre ele. Então, no trajeto da vida dessa pessoa, você vai ouvir ela dizer assim: eu matei 2 coelhos com uma cajadada só. Eu já fui essa pessoa.
Eu matei, eu tô fazendo. Quer dizer, aquela pessoa que ela tem uma inveja crônica, que ela vive falando mal das pessoas, que ela vive julgando tudo pela visão e ela não sabe a razão do que ela tá vendo, ela desconhece sobre a inveja. E ela alimenta a inveja. Alimentando a inveja, essa pessoa ela vai alimentar a própria ira. Ela vai viver irada, sem paciência, porque ela não entende mais nada da visão. Ela está vivendo por uma razão, ela está buscando uma razão. Então, quer dizer, ela se acha tão esperta que em algum momento da vida você vai pegar essa pessoa dizendo: eu matei 2 coelhos com isso aqui que eu tô programando, que eu tô arquitetando, que eu tô articulando. Eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Tudo que ele está fazendo um pré-diagnóstico das pessoas e criando uma superação. É isso que uma pessoa invejosa ela faz. Ela cria uma superação, ela leva a emoção dela a um sentido de vida que ele quer viver. É isso que acontece com uma pessoa que ela já vive irada. Então, o irado, ele tem uma inveja crônica. E ele vive desolado. Ele entra numa lacuna emocional e ele não sabe mais sair disso. Então Deus explica, tudo que ele praticou na rua como algo bom, agora ele vai praticar dentro da casa dele. E ele vai achar que tem razão para isso. Porque ele não quer saber mais de nada que ele está vendo pela visão. Porque ele está buscando uma visão, uma emoção de superação. Então, ele vai criar uma visão. Então, essa pessoa que ela é assim, geralmente, ela acredita que ela é aquilo que ela pensa que ela é. Mas ela não é aquilo que ela pensa que ela é. Ela é o que ela pensa. Entende o que Deus explica? Então, Deus diz, eu vou tratar ele conforme a sua ira. Então, você vai perceber pela fala da pessoa que ela vai dizer, eu mato 2 coelhos com a cajadada só, né? Ele vai estar sempre do contra, porque só sabe falar mal das pessoas. Quando você está lidando com uma pessoa invejosa, você sabe que ela só apoia você nas coisas erradas, ela só apoia você naquilo que traz um benefício para ela. Ela não quer saber se é errado. Se é errado para você, mas ela vê um benefício ali, ela deixa você fazendo erro. Ele não abre os seus olhos. O invejoso, ele tem essa capacidade. Ele não quer saber se você está se ferrando ou não. Ele quer saber que ele, o invejoso, está ganhando alguma coisa com isso. Com a sua ignorância. O invejoso, ele não tem consciência disso. Mas ele é assim, o invejoso. Quer dizer, ele não quer saber se você está perdendo. Ele vai alimentar você. Por exemplo, você vai comprar uma roupa. Se você tá andando com invejoso, você diz, eu não sei se eu compro essa ou essa. Um exemplo. Ele vai dizer, se eu fosse você, eu comprava as duas. Quer dizer, ele vai dar sempre favor a você, mérito a você, mas para o benefício ser dele. Muitas vezes ele tá incentivando você a fazer aquilo para que você gaste o seu dinheiro e fique sem dinheiro. Para que você não faça um outro projeto que você queria. Eu já vi uma pessoa fazer isso comigo. Quer dizer, eu estava em São Paulo e estava querendo comprar uma cadeira e um conjunto de mesa para minha cozinha. E a pessoa que estava comigo me incentivou a comprar os 2. Eu digo, como assim? Eu vou comprar os 2 e não vou comprar minha mercadoria para trabalhar? Por que a pessoa estava me incentivando a comprar os 2? Para eu ficar com menos dinheiro, trazer menos mercadoria e seria menos concorrência para ela. Eu não só percebi isso, como a outra pessoa que estava comigo percebeu. Disse, ela estava lhe incentivando você a comprar 2 móveis para dentro de casa para ficar com menos dinheiro, para levar a mesma mercadoria. Porque todo mundo percebia que a pessoa tinha inveja de mim. Entende? Então, isso é uma articulação do invejoso. O invejoso, tudo que ele fala por uma razão própria, por um sentido próprio. Então, você acredita que ele está falando por você, mas ele deu um sentido da fala. Entende o que acontece com uma pessoa que ela alimenta a ira, que ela alimenta a blasfêmia, que ela vive falando mal, que ela vive causando discórdia e ela não sabe a respeito da razão da fala. Ele não sabe o que fala. Uma pessoa que é invejosa, ela fala uma coisa e faz outra. Ela acredita que está falando das pessoas, onde na maioria das vezes o invejoso está falando dele mesmo. Mas ele quer lidar com alguém que ele possa manipular, que ele possa controlar, que ele possa ter vantagem. O invejoso, ele tem várias estratégias para lidar com você. Ele só lidar desfazendo e humilhando você.
Depois que o invejoso, ele lhe controla, ele lhe manipula, só ele vai ter razão. Por quê? Agora ele vai ter prazer em desfazer e humilhar você, porque ele quer se ver melhor do que você. Isso vai ser uma necessidade básica de uma pessoa que ela é narcisista e que ela seja invejosa. Que ela desconhece sobre a fala, sobre a blasfêmia. E Deus explica isso em Ezequiel 35, que eu vou ler para que você entenda. Conforme a tua ira e a tua inveja, só as coisas dele presta. Tá escrito lá. Deus diz, eu vou tratar ele conforme a sua ira e a sua inveja. Então quer dizer, você vai perceber na razão do invejoso, daquela pessoa que ela é invejosa, que as coisas só prestam enquanto tá na mão dela. Aquele homem que ele é invejoso, a mulher presta porque é a mulher dele. Mas a partir do momento que ele largar aquela mulher, ele vai começar a falar mal dela. Ele vai começar a blasfemar contra ela, a desfazer dela, porque só prestava enquanto estava comigo. Porque o mérito do invejoso, ele dá as coisas, ele trata bem, ele faz tudo, mas porque é dele. Enquanto é meu, aquilo presta. Não é mais meu, não vale mais nada. Entende? Você vai ver a mudança que a pessoa tem ao desfazer tanto de pessoas, quando a amizade acaba, como ela vai desfazer daquilo que ela não tem, daquilo que ela não quer mais. Quer dizer, só prestava enquanto estava na posse dela. Ela vive por um sentimento totalmente disfuncional, uma carência afetiva. Ela vai buscar essa emoção dentro dela e ela desconhece a respeito disso. Então Deus explica que vai tratar ele, quer dizer, ele não sabe da lei reversa do mundo espiritual, de como vai ser a velhice dele dentro da casa dele, se ele não buscar uma cura interior. Como é que cura? Como é que cura uma ferida da alma de uma pessoa que ela já viu, que ela vive falando mal de todo mundo, que ela vive blasfemando de todo mundo, que ela vive desfazendo de todo mundo? Então ele vai buscar uma razão de ser assim. E Deus explica isso. Então Deus diz, já estão assolados, só serve como pasto. Quer dizer, essa pessoa que ela alimenta a ira dentro dela com a própria blasfêmia, ela vai dizer, quando alguém disser, fulano, você não devia tratar sua mulher dessa forma, ou seus filhos, você não tá vendo que você tá fazendo errado, ele vai dizer, é meu. Você dê conta da sua vida, se importa com a sua vida. Eu trato minha mulher como eu quero. Eu trato meus filhos como eu quero. E se a pessoa disser, mas você acha ruim se alguém tratar assim, você trata assim, ele vai dizer, eu trato porque é meu. Você não sabe. Você não sabe do que você está falando. Se você for dizer para uma mulher que ela maltrata o marido dela, ela vai dizer, você acha que homem dá valor à mulher que presta? Você acha que homem dá valor e valoriza a mulher boazinha? Mulher tem que não prestar mesmo, é por isso que ele gosta de mim. Ela vai criar essa visão. Essa razão de ser. Ela não quer saber o que é que ela é, quem ela é. E Deus explica isso, entende? Então, ele trata as pessoas como pasto. Ele gosta de maltratar e de humilhar, e quando ele tem visão disso, ele vai dizer que tem razão para isso. É você que não sabe a minha razão, a minha visão. Eu tenho experiência, você não tem. Entende? Quer dizer, ele acreditou manipular aquela pessoa, assolar, Deus diz, ele assola o outro, mas depois para se vir como pasto. Ele vai desfazer da pessoa e humilhar e rebaixar aquela pessoa, para ele se ver bem. Por quê? Porque ele alimenta já a blasfêmia, a intriga. Ele diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu vou ler para que você entenda. Ele fala a verdade dele, a pessoa que ela alimenta a sua ira. Ela fala a verdade dela, mas ela não aceita ouvir verdade de ninguém. Sabe aquelas pessoas que mandam um áudio e bloqueia, que mandam um áudio bem grande de 15 minutos, mas não ouve a resposta de lá para cá, o que é que o outro vai dizer? Ele não quer ouvir, porque ele não quer sentir. Então ele diz, eu só falo a verdade. Mas você vai perceber na fala da pessoa que ela fala a verdade, mas ela não quer ouvir nenhuma verdade, porque ela não concorda com ninguém. A mente da pessoa que ela alimenta a ira
A mente está cauterizada, o sentimento está cronificado dentro dela, já criado. Então ela dá limites àquilo que ela vai ouvir. Ela não quer ouvir nenhuma verdade que ela não concorde. Ela não quer pensar nas suas próprias atitudes. Entende o que Deus explica? Então quer dizer, ele vai criar as suas verdades. Então você lidar com essa pessoa e ela diz: eu não tenho papo na língua, eu falo mesmo. Aquilo que eu tenho vontade, eu falo. Mas ele já fala e sai andando. Ele manda um áudio e depois bloqueia. Ele quer despejar aquele sentimento, mas ele não aceita ouvir do outro a rebordosa. Ele não aceita ouvir verdades de ninguém. Então veja que ele está sempre criando uma visão, criando uma emoção, criando uma superação. Tudo para ele é uma criação. Essa é a visão de uma pessoa que ela alimenta a blasfêmia. Mas na maioria das vezes eles desconhecem a respeito disso. Eles não querem nem saber se tem consequência ou não. Para ele isso não tem, nada tem consequência na vida deles. A pessoa que alimenta a blasfêmia, para elas nada tem consequência na vida delas. Ela só é feliz no erro. E Deus explica isso lá em Ezequiel 35. Ele só é feliz no erro e na queda dos outros. Então ele vive buscando inquirir a vida dos outros para ficar feliz. É aquela pessoa que ela gosta da fofoca, ela gosta da má notícia, ela gosta de saber. Uma vez quando eu disse a uma pessoa que um amigo meu tinha quebrado o braço, eu vi a alegria da pessoa na feição. Uma pessoa que não tinha nada a ver. Mas a pessoa teve aquela alegria em dizer: agora eu quero ver se ele ficar cotó de um braço, como é que ele vai se achar melhor do que a esposa dele? Porque ele se acha, aquele cara se acha, ele é arrogante, sendo que a pessoa era do mesmo jeito. Entende? Ele fala tudo por ele, pelo sentimento dele. Então ele está sempre desfazendo de alguém, ele gosta, ele é feliz da forma errada, ele cria uma visão de felicidade da forma errada, porque ele desconhece a respeito da inveja. Ele desconhece que tipo de sentimento é esse. Então ele vê o sentimento dos outros, sabe dos outros, mas dele ele ignora. Então ele é feliz já de saber das mal notícias, da fofoca, da intriga. Ele causa tudo que ele causa na rua. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu falo mesmo a verdade, doa quem doer? É esse tipo de pessoa que Deus está explicando em Ezequiel. Ele vai criar suas verdades. Mas quando ele estiver vendo a realidade da vida dele, ele diz que não tem culpa de nada. Entende? Ele fala a verdade dele só para maltratar. Além dele dizer que só ele sabe a verdade, só ele tem a verdade, é aquela verdade que só vai servir para maltratar. Então ele tá falando da forma de se vestir do outro, que você não se veste bem, veste que roupa feia. Ele tá sempre dizendo que a pessoa não se cuida, que a pessoa tá gorda ou tá magra. Ele tá falando uma verdade que é aquela verdade só para maltratar as pessoas. É aquela pessoa que não pensa se vai maltratar ou não. Então ela gosta de dizer as indiretas, ela diz: eu não sou uma mulher de indireta. Ou eu não sou um homem de indireta. O que eu tenho de dizer, eu digo na cara. Sabe? Mas ele tá sempre dizendo para maltratar as pessoas, para desfazer das pessoas. Então, mesmo que ele esteja vendo alguém elogiando alguém, ele ignora. E se a pessoa tá ali elogiando aquela pessoa, né, por algo que ela fez, né, trocou. No meu caso mesmo, eu ficava observando, porque era que aquela pessoa que eu gostava tanto nunca me elogiava. Nunca dizia nada de bom comigo. E outras pessoas que não tinham muito a ver comigo me elogiavam. Nossa, você botou esses dentes. Quanto foi? Tá tão bonito. Quer dizer, eu levava um elogio de uma pessoa que eu não tinha muito apego. Mas aquela que eu gostava, a pessoa não me elogiava. Ignorava. É como se eu não tivesse feito nada. A pessoa não tem aquele prazer de elogiar. Quer dizer, quando ele tá vendo alguém elogiando o outro, se ele tem aquela inveja pelo outro, mas ele lidar com aquela pessoa, ele vai procurar o que é que ele vai buscar para mostrar ali. Quer dizer, tá todo mundo falando dos seus dentes, a pessoa vai dizer, como eu já presenciei isso comigo, né? Tá todo mundo elogiando meus dentes, a pessoa diz: mas agora você tem que cuidar dessa orelha sua que é rasgada. Agora você tem que cuidar da sua pele que tá manchada. Entende? Ele vai dizer algo como se ele vai criar aquela verdade para dizer para você, uma verdade para desfazer. Tá todo mundo elogiando uma coisa em você, ele vai mostrar uma coisa que você tem que fazer, você não fez ainda.
Quer dizer, é porque é uma pessoa que alimenta a blasfêmia. Então, na verdade, o que Deus explica? Que essa pessoa, ela está defendendo um sentimento próprio. Ela vive defendendo um sentimento dela, que ela desconhece sobre a inveja. Ele desconhece que sentimento é esse. Então, ele está buscando entender o sentimento alheio. Mas dele, ele está sempre protegendo essa emoção, esse sentimento. E ele alimenta o sentimento da forma errada. Então, por isso Deus explica aqui em Ezequiel que todo irado, ele é invejoso. Então, quer dizer, ele vai carregar ódio dentro dele, ao perceber o cenário da própria vida. Porque ele já é feliz da forma errada, do jeito errado. Então ele não consegue associar, ele não consegue assimilar, ele não é convencido da visão. Qual é a razão da visão que ele criou? Essa superação, esse ser. Porque ele vai dizer que tudo que ele faz, ele pode fazer. Ele não crê no poder da palavra, entende? Então ele fala a verdade só para maltratar. Você faz uma pessoa que ela alimenta a ira e que ela já é invejosa, quando você faz algo por ele, você joga na cara dele um exemplo, que ele não é tão bom assim, você também é. Às vezes você está batendo boca com essa pessoa, quando você vive no pecado, né? Então você vai dizer que você é bom, mas eu também sou, eu fiz isso por você. Ele vai dizer, você fez porque quis. Você não fez nada demais, você fez porque quis. Sabe aquele homem que ele tenta conquistar aquela mulher falando de amor? Uma pessoa que ela alimenta a ira. Ele fala de amor, ele fala de casamento, ele conquista aquela mulher só para convencer ela a ter uma relação sexual com ela. Depois do momento que ele tiver aquela relação sexual, ele vai dizer, você não vai me dizer que você acreditou no amor que eu disse para você. Eu disse que lhe amava porque era o que você queria ouvir. Eu disse o que você queria ouvir. Não era o que você queria ouvir? Eu falei o que você queria ouvir. Então eu só fiz os seus gostos. Eu realizei o seu sonho. Eu dei o que você queria. Quer dizer, ele mentiu, ainda vai dar razão à mentira dele. Essa pessoa que ela alimenta a ira, ela faz isso. Quer dizer, eu fiz aquilo que você quis. Quer dizer que você acreditou? Você acreditou nas minhas palavras? Quer dizer, ele fingiu um amor, ele fingiu gostar de você, ele encheu de presente, ele botou aliança no seu dedo, mas depois que ele tirou a sua virgindade, um exemplo que eu estou lhe dando, depois que ele tirou a sua virgindade, ele vai mudar da água para o vinho, porque ele quer dizer que não fez por amor, ele fez para tirar a sua virgindade. Agora que ele tirou, agora ele casa se quiser, então ele vai dizer, não, eu fiz o que você queria. Eu queria um sexo, você queria ouvir que era amada e eu disse que lhe amava. Mas não vai dizer que você acreditou em mim. Nossa, como você é inocente, ele já vai desfazer. Entende por quê? Porque o coração dele é cronificado na ira. O sentimento dele é cronificado na ira. E ele desconhece a respeito disso porque ele adquiriu a mentira como algo bom. Uma pessoa que ela alimenta a ira, ela vai ensinar o filho a mentir, ela vai ensinar o filho, se você apanhar na rua, você apanha em casa, eu não admito você ser assim. Ela vai ensinar o filho a ser vingativo, ela vai ensinar tudo errado, ou ser medroso, ela vai ensinar tudo de errado pro filho. Quando ela vê o cenário, quando ela vê o resultado do que ela ensinou, agora ela vai desfazer. Minha filha, não, você não entendeu o que eu lhe ensinei. Você não aprendeu certo. Você perdeu as estribeiras do que eu lhe ensinei, porque ela perdeu o controle daquilo que ela mesma ensinou. Agora ela vai desfazer. Ela vai tentar desconstruir no outro aquilo que ele construiu, porque ele perdeu as estribeiras. Porque Deus diz, quando ele vê o que ele criou, como é que ele vai lidar com aquilo que ele criou? Ele ensinou o filho a mentir. Ele ensinou o filho a ser vingativo, ele ensinou o filho a ser articuloso, malicioso, medroso. Aquilo que ele ensinou, a partir do momento que não convém mais para ele, e ele vê aquele filho, no que o filho está se transformando, agora ele vai tentar desconstruir. E ele não vai conseguir mais desconstruir. Entende? Quando ele tiver visão do que ele construiu no outro, agora ele vai fazer o quê? Tentar desconstruir. Você não deve ser assim. Como? Como é que o filho não vai ser aquilo que o pai ensinou? Ou aquilo que a mãe ensinou? Então ele vai dizer, você não aprendeu certo. Ou você exagerou.
você exagerou. Entende? Porque ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe o que ele fala. Por quê? Porque já alimenta a própria ira. E ele desconhece a respeito da inveja. Então, uma pessoa que ela é invejosa, ela não sabe sobre ela. Ela não consegue mais ruminar. Ela não consegue mais se ver. Então, ela está buscando uma razão de ser e de se ver se comparando e competindo com as outras pessoas. É por isso que Deus explica aqui em Ezequiel que vai tratar o invejoso conforme a sua ira. Olhe bem onde Deus explica. Em Ezequiel 35, 5, Deus diz assim: geralmente quem é assim é quem alimenta a intriga. Ele alimenta a intriga. E ele sempre está condenando as pessoas daquilo que ele é, né? Ele nunca tem culpa da intriga, mas ele alimenta a intriga. Então Deus diz aqui: portanto, guardaste inimizades perpétua e espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada no tempo da sua calamidade e no tempo da iniquidade final. Quer dizer, tudo aquilo que ele aprendeu e ele usou a favor dele, ele vai ter como algo bom. Então agora na casa dele ele não sabe mais mudar. Ele não sabe mais falar bem de ninguém. Então agora ele vai falar de um filho para o outro, dos defeitos do filho de um para o outro. Ele vai comparar um filho com o outro. Ele vai buscar uma forma de ver, uma razão de ver, porque ele não se vê. Porque a pessoa que ela alimenta a intriga, ela nunca está errada. E Deus explicou aqui em Ezequiel: guardaste inimizades. Disse que isso não tinha consequência nenhuma. Então, no 9, Deus diz: em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Ele não consegue lidar com ninguém. Ele só consegue lidar com as pessoas de aparência e de fachada. Por momento, na rua. Ele está buscando algo que ele possa lidar, porque ele não tem mais comunicação. A pessoa que ela é desolada da alma, ela não tem muita comunicação. Ele está buscando sempre uma razão de se ver bem. Então Deus diz: em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Portanto disseste, olha bem o que é que essa pessoa que alimenta a ira, ela diz, né? Portanto disseste, as duas nações e as tuas terras serão minhas, e as possuirei, e as possuiremos, sendo que o Senhor estava ali. Quer dizer, tudo ele acha que é sobre ele. Matei 2 coelhos com a cajadada só. As duas nações, ele se apossa. Quer dizer, quando uma pessoa ela alimenta a sua própria ira, é tudo sobre ela. Aquilo que você faz de bom, ela que ensinou. Foi ele que ensinou. O mérito é dele. Você é bonita, só é bonita porque eu ajudo você a se vestir, porque eu ensino você a como você tem que ser. O mérito de tudo que ele ensina é sobre ele. É isso que Deus está explicando aqui. Então Deus diz: portanto disseste, as duas nações e as tuas terras serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, é tudo sobre ele, vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja. Deus vai tratar ele conforme a tua ira e a tua inveja. Quer dizer, ele não sabe nem o que ele fala, nem o que ele ensina, nem a razão de viver dele, porque ele já causa facção e divisão na rua. Ele está sempre mostrando o defeito das pessoas. Ele sempre está falando a verdade que só convém a ele para desfazer das pessoas. Como ele vai ter visão dentro da própria casa dele? Ele vai perder essa visão. No tempo das iniquidades, é isso que Deus explica. Vai clamar, as iniquidades dele vai clamar dentro da casa dele. E ele não sabe o que é iniquidade. Então Deus diz, né? Procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio, conforme no teu ódio contra eles. Por isso, quem alimenta a inimizade, ele só sabe falar contra. Ele está sempre do contra. E me farei conhecer entre eles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias. Quer dizer, ele buscou uma razão de viver, uma razão de ser.
desfazendo das pessoas, humilhando as pessoas, jogando uma pessoa contra outra, querendo dizer que sabia tudo, mas dentro da casa dele ele não vai saber, ele não vai conseguir ver. Então ele vai causar facção e divisão dentro da própria casa. Quando ele perder essa razão no mundo, agora ele vai jogar filho contra mãe, mãe contra filho. Se for a mulher que é narcisista, ela vai jogar o pai contra o filho, ela vai mostrar os defeitos do pai para ele. A pessoa que ela alimenta a sua própria ira, ele tá medindo e pesando tudo, ele tá disputando os sentimentos, ele tá disputando o poder, ele tá disputando razão de ser, porque ele vive vagueando emocionalmente. Por isso ele não é mais convencido da própria visão, do que foi que ele fez com ele, né? E sabereis que eu sou o Senhor, e ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão assolados, e a nós nos são entregue de pasto. Quando alguém vê que ele é assim, que dizer, você não vê que você está tratando sua mulher errado? Ou seus filhos errado? Ele vai dizer, se meta com a sua vida, é meu. É meu pasto. Eu posso humilhar, eu posso desfazer, eu posso brigar, porque ele buscou essa razão de ser. Como é que eu tenho que ser? Como é que eu tenho que ver? Entende? Então ele sabe que ele fala mal. Ele sabe que ele causa facção e divisão. Ele sabe, mas ele não sabe. É a lei do retorno quando voltar para a vida dele. Quando ele tiver que lidar com essa visão. Então agora ele vai buscar essa razão. Ele vai estar medindo. Será que meu filho gosta mais do pai, da mãe ou de mim? Ele vai estar querendo ter vantagem com tudo. É uma pessoa totalmente carente, está na desolação. É uma pessoa desolada. Ela buscou essa razão. Ela não aguenta mais ver o cenário da própria vida. Geralmente tem várias pessoas intrigadas, várias pessoas que ela causou facção e divisão na rua, já foi roubado, não quer saber a razão de nada da vida dele, não quer saber porque tá doente, porque vive nos médicos, ele não crê. Ele não consegue ser convencido, mesmo você dizendo, ele não quer saber, porque ele buscou jogar o emocional dele na visão dele e alimentou a ira. E aí, quando uma pessoa alimenta a ira, ela não sabe a respeito da inveja. Por isso ele está sempre dizendo que são as pessoas que têm inveja dele. Então Deus diz, né? Dizendo já estão assolados, e a nós nos são entregue por pasto. Assim vos engrandeceste contra mim. Quando você lidar com narcisista, você sabe que tudo só tem valor enquanto está com ele. Só quem tem razão é ele, as coisas só prestam porque foi ele que criou, foi ele que educou, foi ele que comprou, a roupa de marca é a dele, ele pode, ele sabe, ninguém sabe nada, então ele está desfazendo até daquilo que ele gosta. Na visão dele, ele gosta, mas ele sabe gostar, você não sabe, ele pode, você não pode, entende? Então Deus diz, ele é o grandioso, né? Assim vos engrandeceste contra mim, nem me com a vossa... Assim vos engrandeceste contra mim, com a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim. Eu ouvi. Assim diz o Senhor Deus, quando toda a terra se alegrar, eu te porei em desolação. Depois que ele ensinar tudo, os próprios filhos, depois que ele plantar, que ele alimentou a sua alegria da forma errada, como eu disse para você, Deus diz, eu te porei em desolação. Ele vai perder o sentido de vida. Ele perde a razão de viver. Ele vai viver desolado. Porque ele não quis mudar, ele não quis saber, ele não quis pensar. Ele não quis ruminar. Então, o que é que ele vai fazer agora? Tentar proteger esse sentimento. Então, é nessa que muita gente entra em disputar o sentimento dos filhos, dos netos, comparando um com o outro, querem ter vantagem com tudo, desfazendo de tudo. Então, ele mesmo causa desunião, mais desunião na casa dele. Entende? Então, Deus diz, como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado. Quer dizer, a pessoa só se alegrava em saber do mal alheio. É isso que Deus explicou aqui. Assim como tu te alegraste
da assolação da casa de Israel, do medo dos outros, da perca dos outros, das coisas ruins da vida dele. Ele estava sempre comparando com a vida dele. Quer dizer, fulano, tu sabe quem quebrou o braço? Cicrano. A pessoa diz, agora vai baixar a bola. Agora ele vai se ver, né? Porque ele se achava melhor do que a mulher dele. Então agora fulano quebrou o braço, quero ver como é que ele vai ter aquela cara, aquela petulância, aquela arrogância que ele se acha melhor do que todo mundo. Cotó de um braço? Eu olhei assim, disse, meu Deus, a pessoa acha bom. Ela faz a mazela da vida dos outros como um prêmio para ela, como uma alegria para ela. Por quê? Porque quando ela se vê inferior a alguém, ela entristece. Então, quando ela vê que aquela pessoa perdeu financeiramente, adoeceu, se acidentou, perdeu o carro, alguém roubou, ela se alegra. Ela se alimenta da alegria dos outros. Então Deus diz, assim como fizeste, olha como Deus explica aqui, como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada. Quer dizer, a pessoa que ela é assolada pelo medo, porque foi assolada, acreditou na sua própria razão, na sua própria visão, alimentou a palavra da forma errada, ignorou toda a visão, alimentou a sua ira, passou-se a ser invejosa, buscou se ver de fora para dentro agora, se comparando e competindo com as pessoas, ele vai buscar a razão de se ver. Como é que eu vou me ver? Então agora ele tá medindo, pesando, querendo ser melhor do que os outros porque usa uma roupa de marca, querendo se ver melhor, desfazendo, falando as verdades dele na lata, na cara de alguém. Então ele não consegue mais elogiar ninguém, ele não consegue vibrar na alegria dos outros, ele vai buscar sempre a fofoca, a má notícia, ele vai buscar uma razão de viver, uma razão de ser. Por isso Deus diz, te tratarei conforme a tua ira e a tua inveja. Então quando você lidar com uma pessoa dessa, você percebe que ela está sempre do contra. E ela só é a favor. Quando você pensa que ela está sendo a favor de algo, na verdade ela está sendo a favor dela. Por isso ela vai lhe convencer ou deixar você fazer algo que ela está vendo algum benefício nele, alguma vantagem para ele. E você não consegue ter visão disso. Hoje em dia é muito comum, não é normal, não é de Deus, mas é comum você ver casos de irmã que sai com um cunhado, de irmã que toma o marido da irmã. Cada caso é um caso, e existe casos que a gente fica besta de ver como a irmã se envolve com o cunhado, né? Sai com um homem, sabendo que ele é casado com a própria irmã, e isso é muito comum. Conheci vários casos de mulheres que saiu com 2 irmãos, que tomou, e outras que até nem tomou o irmão. Ela simplesmente causou a facção, a divisão, a desunião, a separação, né? E eu já conheci um caso de mulheres que ela era 2 irmãs e 2 irmãos, casais, 2 irmãs e 2 irmãos, e a irmã saiu com o cunhado. E depois a irmã descobriu, quer dizer, nenhuma das duas tá com nenhum dos dois. Foi aquela bagunça, né? E a irmã que se envolveu com o próprio cunhado, ela gostava de mostrar superioridade, que saiu porque ele quis. E ela não gostava de ninguém. Uma pessoa que ela carrega inveja, ela não gosta de ninguém. Por isso ela tem o ciúme como se fosse amor. Ela acredita que o medo de perder é porque ela gosta. Então, mas ela vai criar essa visão, que gosta, mas eu domino, eu tenho que dominar, eu tenho que manipular, eu tenho que mentir, eu tenho que controlar. Ele quer ter o controle do outro, porque ele controlando, ele acredita que aquela outra pessoa gosta dele, ele se vê de fora para dentro. É assim que a pessoa se vê. Ela se vê de fora para dentro. Então, tudo que aquela pessoa vê, ela está tentando entender a razão daquilo que ela está vendo. Eu conheci um caso de uma mulher que ela disse assim, eu tinha um homem que eu tinha um relacionamento há 16 anos. E aí, quando eu arrumei um outro homem para largar esse relacionamento, porque eu já não conseguia, já não queria mais, eu estava conhecendo um outro, um era casado e o outro era solteiro.
E com esse solteiro, a minha irmã, ela gostava mais. E por ela gostar mais, ela apoiava mais. Ela dizia, você tem que querer esse novato que você conheceu agora. Tanto ele é solteiro, como aí a irmã acreditava que ela estava dizendo que ela tinha que querer o solteiro porque ela gostava mais, porque ela dançava com aquele, o novato. O relacionamento anterior, ela tinha que largar. Porque de tantas brigas, de tantas coisas, de tanta confusão, além disso, ele era um homem casado. Então a irmã que estava na situação, ela pensou o quê? Ela está sendo por mim, ela gosta de mim, ela está me incentivando a ficar com o solteiro, já que o casado não é algo bom para mim. Então ela estava se envolvendo com outro homem já para largar esse outro homem. E um dia essa mulher me contou que ela morava em cidades vizinhas, não morava na mesma cidade. E um dia ela foi visitar essa irmã, e a irmã não estava na mesma cidade, e ela não tinha para onde ir. Por não ter para onde ir, a irmã disse, para onde eu vou? Se eu vim para cá e ela não tá. É minha irmã, eu posso arrombar a porta. Arrumou um jeito de arrombar a porta e entrou para dentro da casa da irmã, que não estava no momento. Quando esse relacionamento mais antigo, de 16 anos, ia passando e viu a porta aberta, achou que quem estava na casa? A dona da casa. Se aproximou e disse, pensei que era fulana, que ela já tinha voltado de viagem. Ela disse, não, quem está aqui sou eu. Como eu ia voltar para minha cidade se eu vim, nem dinheiro da passagem eu tenho. Então, como é minha irmã, eu arrombei a porta e estou aqui, despojou da casa. Ele, por ser um homem que tinha muitos anos com a irmã, ficou conversando com ela, deu apoio financeiro, foi comprar alguma coisa que precisava e ali rolou-se aquele clima. Quando rolou o clima, quando a irmã chegou, que pegou pela visão que estava rolando alguma coisa ali entre os dois, na casa que era dela, ela se vitimizou. Ela disse, não é bem o que você está pensando, ele que está dando em cima de mim. E o homem, quando se viu na situação, disse, como assim? Agora ela está dizendo que eu estou tentando estrupar ela, que ela não me quer, né? Então, quer dizer, a dona da casa, que era a irmã, disse, ele para se defender, disse, jogou uma praga na hora. Disse, você conhece a minha índole? Você sabe que eu não sou um usurpador, um homem de pegar uma mulher à força, entendeu? Então eu entrego na mão de Deus o que você está vendo aqui. Que era uma cena, né? Como se tivesse vestindo a roupa, algo assim. Então ele disse, bom, se eu fiz alguma coisa com ela, sem a permissão dela, sem ela querer, como ela está querendo dizer para você, eu quero ver meus filhos mortos. Agora, se eu não sou culpado nessa história, você nunca mais terá paz na sua vida. Você vai rodar e você vai sofrer durante a sua vida toda. E assim aconteceu. A irmã dessa mulher que pegou essa cena, a irmã dela sofreu a vida toda. Um relacionamento com outro, sem casa, sem emprego, direito, sofrendo na mão das pessoas que ela se envolvia, com filho pequeno, sofreu a vida toda. Quer dizer, a irmã disse, a praga pegou. Mas o que é que eu quero que você entenda com o que eu estou contando para você? Quer dizer, quando ela me contou isso, ela disse, ela apoiava eu com um novo relacionamento e não com o antigo. Ela gostava mais da pessoa que eu conheci, nova, do que o relacionamento que eu tinha mais antigo. E eu acreditava, pela minha visão, que ela pendia mais para aquele relacionamento novato porque o homem bebia, porque o homem dançava e ela dançava junto com ele, com o novato. E com o ex, que ela já estava largando, mas não estava largada, ela sempre era do contra. Eu achava que porque ela era do contra, por quê? Porque ela estava pensando em mim. Porque ela gostava de mim, porque era minha irmã, estava pensando no melhor para mim. Já que aquele homem era solteiro, era mais novo, não tinha filhos, onde na verdade aquela pessoa que ela é invejosa, tudo que ela está incentivando, tudo que ela está fazendo é por ela. Tudo é a respeito dela. E aquela pessoa que não sabe a respeito da inveja, ela tá achando que ela está tirando um diagnóstico pelo sentimento que o outro tem por ele. Onde, na verdade, o invejoso, tudo que ele faz é por ele próprio.
Tudo que uma pessoa que ela é invejosa, ela faz por ela própria. É por isso que você não consegue entender porque é que ele lhe trata de uma forma e depois, de repente, ele muda da água para o vinho. Depois que ele consegue aquilo que ele quer. O invejoso, ele muda da água para o vinho depois que ele consegue aquilo que ele quer. Ele não tem mais o mesmo sentimento. Porque ele está buscando uma razão que ele viu em você. Depois que ele conseguiu adquirir aquilo que ele viu em você, agora ele vai desfazer. Ele vai desconstruir. Porque ele não tem mais o que ver. Ele já conseguiu aquilo que ele quis de você. Entende? Então, às vezes você diz, não, ele tá sendo por mim, ele tá pensando em mim, ele tá fazendo por mim, ele tá me apoiando aqui, porque ele gosta de mim. Não. Sempre que o invejoso, ele tá incentivando você em alguma coisa, é se ele tá vendo alguma coisa favorável a ele, proveitosa para ele. Tudo que ele faz, ele tá pensando se ele vai tirar algum proveito dali. O que é que ele tá ganhando com aquilo. E a pessoa que não sabe a respeito da ira, da blasfêmia, da maledicência, ela desconhece a respeito disso. De uma pessoa que ela sabe que ela é do contra. Mas ela está escondendo alguma coisa. Por que é que ela é do contra? Então, quando você consegue provar para a pessoa que ela está sempre do contra, ela vai dizer por que é que ela é do contra. Ela vai dizer para você. Que é você que não sabe a razão do ser dele. Ele vai dizer que sabe o que está fazendo. Por que é que ele está controlando? Por que é que ele está dominando? Por que é que ele está querendo? Porque ele vê daquela maneira, ele vê daquela forma. Então ele está sempre protegendo um sentimento dele. Mas ele faz você ver que ele está protegendo você. E aí quando você consegue ter essa visão que a pessoa não está protegendo você, ela protegeu, mas agora ela não protege mais. Porque ela não está conseguindo mais com você aquilo que ele queria. Por isso, agora ele pratica a mesma coisa que as pessoas praticam, mas ele não aceita que as pessoas pratiquem. Entende? Por isso que você não consegue ser convencida da visão. Por que a pessoa me protege e ao mesmo tempo desfaz de mim, me maltrata, me rebaixa e me humilha? Por que a pessoa, ela mesmo causa facção e divisão? Ela fala de fulano que faz isso, mas ela também faz. Porque o invejoso, quanto mais ele é irado, mais ele é invejoso ou ele é medroso. Então, tudo que ele está fazendo é apenas por ele, é um sentimento próprio. É sempre um sentimento próprio. Por isso Deus diz, vou te tratar conforme a tua ira e conforme a tua inveja. Aquilo que aquela pessoa pratica na rua como algo bom, na casa dela ela vai praticar para proteger ela. Ela vai precisar, agora ela vai achar que precisa falar mal do marido pro filho, falar mal do irmão pro outro, dizendo que está protegendo o irmão, dizendo que está falando apenas a verdade dela, onde ela está expondo os defeitos dos outros, porque ele está sempre protegendo o próprio sentimento, a própria visão, a própria razão. Por isso ele não vê razão na fala, ele vai buscar qual é a razão. Qual é a razão que ele tem da fala? Então ele está jogando um filho contra o outro, o marido contra a mulher, ele está jogando sempre, mostrando os defeitos das pessoas, desfazendo das pessoas, criando essa forma, né? Eu falo a verdade, eu não tenho papo na língua, eu sou verdadeira, mas é essa verdade que ninguém entende, que é uma verdade sempre para desfazer dos outros, sempre para mostrar o defeito dos outros, sempre para humilhar alguém. Você não entende essa visão, esse sentimento da pessoa que ela é irada. Entende? Porque ela é irada, porque ela já alimenta as inimizades, as próprias iniquidades. Ela não quer saber quem está certo e quem está errado. Ela buscou a visão de ser, a razão de ser, a visão como ela vê o mundo. Como é que ela vê o mundo? Como é que ela buscou alimentar essa emoção dela, esse ser superior que ele pode? É por isso que cai tanto em contradição quando você mora com uma pessoa que ela é narcisista. Porque ele não quer ouvir, mas ele quer falar. Ele não deixa você ser para ele ser. Então, quando você vem descobrir isso, você já está muito envolvido. Ou você acredita muito naquela visão. Você acreditou que aquele narcisista lhe amava. Tinha sentimentos por você. Gostava de você. Mas quem pode amar e odiar ao mesmo tempo? Deus explica que não tem como. É uma pessoa que alimenta a ira. E ela trata tudo pelo ódio.
Então você percebe que quando você trata uma pessoa, quando a pessoa carrega excesso de ódio, ela tem prazer no desfazer de alguém, ela tem prazer, ela já tem o prazer dela da forma errada, ela vive competindo. Então na hora que ela vê que ela pode desfazer de alguém, agora ela é motivada, porque ela é movida pelo ódio. O prazer dela é desfazer de alguém, é competir com alguém, é mostrar que ela também pode fazer, que ela também é. Então o sentimento dela está corrupto dentro dela. Por isso ela não sabe mais mudar. Por isso ela não quer Bíblia, ela não quer saber de Deus. Porque ela acha que a fala não tem razão, não tem sentimento, não tem consequência. Ela diz que é uma pessoa boa, mas é uma pessoa boa só para ela. Por isso Deus diz que vai tratar ela com a própria ira e com a própria inveja. Quer dizer, quando ela estiver vendo a desunião na casa dela, ela nunca vai conseguir associar. Ela nunca vai saber mais a razão de ser. Por quê? Porque, é como Deus explicou aqui, ó. Portanto, guardaste inimizades. Então, quando você diz, por que você não fala com fulano que você é intrigado? Não que quem buliu comigo não foi eu. Quem fez não foi eu. Eu sou sempre a vítima. Ele não sabe mais a razão de nada que ele tá vendo. Então, se você dizer pra pessoa assim, mas não é você que tá doente, fulano? Depois que você brigou com seu irmão, você viu que você adoeceu. Não, mas não quer dizer isso, não tem nada a ver. Você não sabe o que você está falando. Isso não tem nada a ver. Para ele, nunca tem a ver. O que ele está vivendo, para o que ele está passando, para o que ele está sentindo. Por quê? Porque alimentou a vida toda. A ira. Entende? Que isso é independente de Deus. E agora, quando ele vê a desunião na própria casa dele, como ele vai entender isso? Para ele falar mal é natural. Para ele ser irado, ser medroso. Então essa pessoa ela só vai clamar por Deus quando ela está na dor. Meu Deus, eu não quero morrer. Meu Deus, faça que passe essa doença. Me ajude, Senhor. Mas na hora que ficar boa, ela não tem estrutura nenhuma da palavra. Ela não quer. Ela não quer sentir. Ela não quer se arrepender. Ela não tem base nenhuma da verdade. Porque eles foram criando suas verdades para sobreviver. Viveu de forma errada a vida toda. E foi tratado por Deus conforme a sua ira. Por isso, com a pessoa que ela acha que Deus é apenas religião, ela não vê sentido na palavra. Porque ela buscou um sentido, uma razão de ver, uma razão de ser, uma razão de alimentar a própria fala. Então, causou facção e divisão na rua. Sempre querendo ter vantagem, sempre querendo ser bem vista, ser melhor do que as outras. Ele foi buscando essa superação. Tudo aquilo que a pessoa tem como carência na casa dela, ela vai buscar uma superação na rua. Ser bem vista na rua, ser aplaudida na rua, ser valorizada na rua. Porque vive na carência, vive na falta. É isso que Deus explica. Então ela vai buscar uma razão. Quanto mais você vê uma pessoa com excesso na rua mostrando, na casa dela, ela não tem aquilo ali. Então ela quer ser bem vista, ela quer ser aplaudida, ela quer que as pessoas vejam ela como, ela acredita que ela é o que ela fala que é. Ela não sabe que ela é o que ela pensa. Entende? Por isso ele vai buscar uma maneira de lidar com as pessoas, com quem é que ele pode, onde ele pode confiar, onde ele pode ser. Mostrar quem é o ser dele. Então ele cria essa capa, essa imagem na rua e dentro da casa dele ele não consegue mais ruminar. Porque alimenta a ira com a blasfêmia, com a divisão, com a facção. Ele não crê no poder da palavra. Ele está buscando a razão de ser, a razão de viver. Então ele não sabe sobre a inveja. Então ele diz que é as pessoas que têm inveja dele. E como ele explica a razão de viver falando mal de todas as pessoas? Porque ele quer viver de vantagem. Porque ele buscou essa razão. Ele não sabe sobre o ser, ele sabe sobre o ter. E aí ele perde essa conexão da própria alma. Ele não pensa mais nele. Ele sempre buscou, essa pessoa que é assim, ela buscou viver de fora para dentro. Eu sou melhor do que fulano que eu tenho, por isso, por aquilo. Você vê que uma pessoa que ela é assim, que ela vive de aparência, que ela vive de status, que ela não quer saber sobre nada, sobre ser humano, você vai ver, por exemplo, se for uma pessoa altamente vaidosa, que só trata as pessoas bem pelo que as pessoas têm, os filhos dele só querem as coisas boas, só quer de marca.
E vai dizer, puxou o pai, puxou a mãe. Não. Os filhos já observou que os pais só valorizam as pessoas pelo que tem. Então, ele também quer ser, ele quer mostrar para ver se é valorizado pelos aqueles pais, né? Ele vai querer ser bom para ser também bem visto, bem aplaudido, porque essa é a maneira que ele vê os pais. Então, os pais, depois que passar essa fase, vai começar a desconstruir isso dos filhos. Quer que você é assim? Não seja assim, mas isso é o que os filhos viram. Os pais se achavam melhor do que todo mundo pela bolsa, pela marca do tênis, pelo que tem. Não ensinaram nada aos filhos. Agora ele vai querer o quê? Desconstruir isso dos filhos. Aquilo que ele mesmo ensinou, aquilo que os filhos cresceram vendo. Entende? Então agora ele vai tentar desconstruir dos filhos. Que o filho não tem que ser, que o filho não pode ser vaidoso, que o filho não tem que valorizar só quem tem. Tudo que ele apresentou, tudo que ele mostrou, tudo que ele ensinou, agora ele vai tentar desconstruir daqueles filhos. É por isso que Deus diz que tratará com a sua ira e com a sua inveja. Ele desconhece a respeito disso. Porque ele naturalizou viver falando mal de todo mundo. Tratando as pessoas, apenas as pessoas pelo que tem. Tratando bem a quem tem. Então, você vê que causa a desunião, a facção e a divisão dentro da própria casa. Porque eles não querem ser humilde. Não, então, ele vai tentar construir, depois ele vai tentar desconstruir desses filhos aquilo que ele mesmo construiu. E aí, por perder a linha do tempo, por perder essa linha do tempo, o tempo das iniquidades, vai haver desunião nessa casa. Vai haver desunião, não tem como, é a lei de Deus, entende? E aí os filhos vão dizer, eu não entendo porque meu pai é sempre do contra. E o pai está tentando explicar, porque você não sabe o que eu sei, porque você está iludido com as aparências, você acha que quem tem dinheiro tem tudo, e está desfazendo daqueles filhos tudo aquilo que ele já construiu, tudo que ele ensinou, tudo que ele era. Então, por falta do tempo, de viver pelas iniquidades do tempo, fora do tempo, você vai ver que vai haver essa desunião, total desunião. Então, cada um viver pela sua razão, e aí vai haver a facção e a divisão dentro da própria casa. Pela pessoa ter ignorado a razão da fala. Toda fala tem um sentido, tem um sentimento, tem a razão do tempo. Então, quem não busca entender como é que alimenta uma pessoa que ela é irada, ela carrega ódio. E se carrega ódio, ela causa facção e divisão. Então, ela vai buscar essa razão. Então, ela desconhece a respeito da inveja. Então, se ela desconhece a respeito da inveja, ela está falando que todo mundo é invejoso, menos ele. Mas quando ele perder esse sentido, essa visão de superação, ele vai tentar se agarrar nos filhos e vai haver essa desunião, essa facção e essa divisão, porque ele quer ter razão em tudo. Ele quer ter razão pela fala. Ele quer dizer que ele sabe e os filhos não sabem. E se ele sabe, por que ele não ensinou? Então ele vai dizer que os filhos não aprenderam, não quiseram ouvir. Entende? Por isso que não vai ter união nessa casa. Não vai ter união pela legalidade dada, pela forma, a visão errada, a blasfêmia, a intriga, a inveja, vai morar ali. Então, na casa que mora tudo isso, tem vícios, tem intriga, tem desequilíbrio emocional, tem um coração corrupto, tem tudo isso. Então, vai haver a facção e a divisão, é natural. Então, eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Acredito que deu para que você entenda o que Deus ensinou aqui a Ezequiel, né? Isso são trincheiras da profundidade do Espírito Santo que ele ensina às pessoas que realmente quiseram abrir mão do pecado, que quiseram aprender sobre essa remissão. São pessoas que estavam decretadas. Por isso Deus fala em decretos perpétuos, mas a pessoa clamou e Deus achou um sentido de entregar àquela pessoa que ela aprendesse com todo o passado da vida dela. Né? Então valia a pena Deus arrancar as iniquidades. Mas tem pessoas que não quer e vai alimentar a iniquidade e alimentando a iniquidade vai alimentar a ira. E ela desconhece a respeito da inveja. Então ela vai criando essa razão, dizendo que sabe,
daquilo que não sabe. Por isso ele está falando e desfazendo daquilo que ele mesmo faz e fez. Então, para ele, só ele vai ter razão. Ninguém vai ter razão nessa casa. Ninguém tem razão nessa casa de uma pessoa que ela não liga para o que ela fala e para o que ela é. Para a razão do que ela está vendo. Só quem vai ter razão é ele. Sentido é ele. Só quem sabe é ele. Então, com ele vai dizer sempre que não tem nada a ver. Que isso não tem nada a ver. Então, ele naturaliza tudo que é dele, espiritualiza a vida dos outros e desconhece sobre a inveja. Então, Deus diz, vou tratá-lo conforme a sua ira. Então, quem é irado diz, eu não tenho inveja de ninguém. Que eu jamais imaginei que eu alguma vez na vida senti inveja de alguém. Mas a partir do momento que eu tenho necessidade de estar desfazendo das pessoas, eu estou alimentando um sentimento próprio. Eu estou me corrompendo. Entende? Então, todo mentiroso, Deus explica, ele é invejoso. Por isso, ele tem prazer de construir e desconstruir. Na visão dele, ele tem razão. Então, eu peço para você que deixe seu comentário e até o próximo vídeo.